Olá, amigos, tudo bem? Tudo certo? Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós já estudamos o capítulo 13, o 14 e agora vamos estudar o capítulo 15. Que não acompanhou esses outros dois capítulos, eu gravei já, tá no meu canal no YouTube. Cada capítulo eu fiz 2 vídeos. O capítulo 13, um breve resumo, fala sobre o desencarne de Dimas, a melhora antes da morte, como é que acontece bem na hora do ato do desencarne. O capítulo 14 acontece bem como é que acontece o velório, como a gente deve se comportar, o que pode fazer, o que não pode fazer. E agora o capítulo 15. Capítulo 15, o título é Aprendendo Sempre. Esse é um grande mantra, né? Um grande mantra que a gente teve que seguir ele durante a nossa vida, aprendendo sempre. Então vamos lá? 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além da apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo resoluto penetrou a casa, seguindo de nós outros. Encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Então aqui é o momento do cortejo fúnebre. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além da apreciável assembleia de entidades espirituais. Então tinha pessoas encarnadas e desencarnadas ali. Como o Dimas, o velório foi na casa dele, como ele não praticava a oração, a casa não tinha proteção. Então tinha acesso livre, tanto encarnados como desencarnados. Como ele praticou a caridade, ele recebeu a proteção ali na hora, o amparo, tá? Então Jerônimo resoluto penetrou a casa, seguindo de nós outros, encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Então, como a gente viu no capítulo anterior, a mãe, ele orou antes, quando ele pressentiu que estava vindo a morte, orou pedindo, se possível, como Jesus recebeu o amparo da mãe, que ele pudesse receber o amparo da mãe dele, que já havia desencarnado. Então a mãe dele veio e amparou ele, como está no capítulo 14. E nesse momento ele estava ali junto com a mãe. Reparei que o médium, liberto, tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. O corpo perispiritual é um corpo semelhante ao corpo físico. Então aqui ele está falando que cada vez está ficando mais parecido, está ficando mais denso. Tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que através do cordão fluídico, cordão prata, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus. A mãe dele falando. Melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora, e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Então ela está falando aqui que é nítido, né, a melhora dele graças ao amparo que ele tem recebido. Jerônimo, que era o responsável do desencarne ali, Jerônimo examinou-o e auscultou-o como clínico experimentado, começou a observar ele. Em seguida cortou o liame final, esse último cordão que estava ligado entre o perispírito e o corpo físico. Verificando-se que Dimas desencarnado fazia agora o esforço do convalescente ao despertar. Estremunhado, fim do longo sono, somente então notei que seu organismo perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado. Este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro,
que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos principais vitais em readaptação. Então, quando foi cortado esse último liame, como a gente viu no capítulo 14, por caridade, por mérito dele, foi achado melhor eles, na hora do desencarne, mantivessem ele como estivesse dormindo, não desperto, porque na hora do velório ele não ia saber lidar com as pessoas chorando, vendo o corpo dele, todas essas coisas, né? Então aqui está falando que ele estava dormindo, como foi cortado o último liame, agora ele ia despertar. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inúmeros germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas livres, Dimas espíritos, despertava, amparado pela genitora. Abriu os olhos, fixou-os em derredor, no impulso de criança alarmada, e chamou a esposa, aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. Então aqui ele foi, tipo assim, ele acordou assim, ficou desperto. E quando vê, ele começa a olhar tudo ao redor e vê a casa cheia. E daí ele vê o corpo dele. E daí o que acontece? Ele fica desesperado. Então ele começa a chamar o nome da mulher, né? O nome dos filhos. Começa a se desequilibrar. Uma vez, contar uma curiosidade comigo. Eu comecei a praticar para fazer a projeção astral. Se vocês forem estudar, tem vários estudos sobre isso. O que é a projeção astral? É o desdobramento astral. Quando tu tá dormindo, tu pode umas técnicas para fazer o desdobramento astral. Então eu fazia bastante isso para quando eu puder dormir, conseguir sair o meu espírito do corpo e eu poder estar ali nítido, lúcido, no plano astral. Isso aí acontece muito, como por exemplo, experiências quase morte, que as pessoas veem o próprio corpo ali, né? Tu vai estar fazendo as técnicas, daqui a pouco tu vai sair do corpo, vai estar ligado esse cordão ali que foi falado, e tu consegue estar ali no plano espiritual. Então, a única vez que eu consegui fazer isso realmente, eu me acordei desperto, me deu uma sensação que eu estava morto, fiquei apavorado e corri atrás para minha mulher. Fui correndo atrás meu nome da minha mulher é Josi, né? Josi. Quando eu corri, eu estava curioso que esse dia eu dormi no quarto dos meus guri, não sei porquê, acho que quando eu fazia as técnicas eu dormia num outro quarto, né? E daí corri pro quarto. E daí, como a gente se apavora, a gente desperta quando a gente faz essa projeção astral. Então, aqui foi bem parecido com ele. Ele despertou, viu que tá, mas ele, no caso, estava realmente morto e foi correr atrás da mulher, né, para tirar satisfação. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Olha que bonito Olha que bonito o conselho da mãe para o Dimas. Tomara que seja assim com a gente. E muito acontece disso, tá? Presta atenção. Isso aí vai ser para nós quando a gente desencarnar e tá nesse estado assim de perturbação
não sabe o que faz, apavorado ou ligado a pessoas, a lugares. Olha o que ela fala. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz, um tanto vagamente. Então ele começou a reconhecer pela voz quem que é essa pessoa. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa pronunciada com especial inflexão de meiguice para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou. Imagina, ele já tinha perdido a mãe quando estava encarnada fazia muito tempo e de repente agora tem esse encontro, né? Escute, refreie a emoção, que lhe será extremamente prejudicial. Somente o equilíbrio, diante do fato consumado, estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Refreie a emoção. Postura. Ou tu controla tuas emoções ou elas te controlarão. Que lhe será extremamente prejudicial. Esse daqui é o equilíbrio. Lembre lá Jesus lá na tempestade, que o pessoal ficou tudo apavorado, pensando que ia morrer tudo desequilibrado. Acordam Jesus, o que Jesus fala? Por que vocês têm tanto medo? Por acaso vocês não têm fé? Esse é o desequilíbrio. Quando nos momentos de provas, de maiores provas, que tu tem, tu fica todo desequilibrado. Não é assim, tu tem que ter fé. Acreditar em Deus. Tudo acontece por alguma razão. Tudo tem um ciclo, né? Refreia a emoção, que ele será extremamente prejudicial. Somente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Vamos seguir em diante. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram, ao apego a pessoas. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. No momento oportuno, tudo vai ser esclarecido, tu vai saber o porquê das coisas. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão do círculo que acabou de fechar o apego às pessoas, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. O mais importante agora é confiar em Deus. E postura, não se desequilibre. Minha mãe, e a esposa, e os filhos. A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre você e eles, foram interrompidos. Restitua-as a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Restitua a Deus. Nós estamos maridos e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos, nós estamos vizinhos. Tudo pertence a Deus. Tudo tu será cobrado. O que fizeste dos filhos que eu te dei, o que fizeste das riquezas que eu te dei, o que fizeste do poder que eu te dei, Deus dá. Deus dá a essas pessoas. Deus dá riqueza, Deus dá poder, mas tu será cobrado disso. Então tudo vai se voltar, como a parábola dos talentos. Deus saiu para uma viagem e confiou-lhe os seus bens para os seus servos. A cada um deu conforme a sua capacidade. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a um. E ele foi para a viagem.
Depois de muito tempo, o senhor deles voltou e foi cobrar, né? Então nós estamos pais e filhos. Uma hora eles podem ir antes de a gente e a gente vai devolver a Deus os filhos. Mas também, sabe? Contemplou a Dimas através da espesso véu de pranto e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Então ele foi apresentar o Jerônimo, que era o responsável pelo desencarne dele. Eis aqui, eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Então, o que mais ele vai precisar agora é ser tratado o perispírito dele. Tratar que nem quando a gente vai no hospital. Se tu foi machucado, ele não usou muito bem o corpo dele, infligiu no perispírito dele. Então ele vai ter que cuidar essa parte perispiritual, onde vai ser tudo conversado com ele, vai ser tudo esclarecido. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno. Então ele finalmente se encontra com a mãe dele, da qual ele sentia saudade, da qual ele amava, e agora está vendo uma nova separação. Então Dimas não gostou muito dessa nova separação, né? Ficou meio desgostoso. Mas a velhinha interveio acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos, por enquanto. Então, a gente tem mania de, aqui na Terra, por exemplo, ficar se metendo nos trabalhos do outro, achando que pode fazer achando que pode agir de qualquer forma. Cada um tem uma função a desempenhar, cada um tem um cargo. Então, se eu tenho uma função a desempenhar, não posso me meter outra função. Aqui Jerônimo estava responsável para o desencarne, e essa mãe foi chamada na oração que ele fez no capítulo 13, quando estava sentindo a hora da morte, ele fez chamando ela. E ela acabou vindo mas não cabia a ela fazer da qual ele estava precisando agora passar, né? O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Ele que é o certo. Tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar e, sob funda emoção, viu desvencilhar-lhes dos braços maternos e avançar, cambaleante para Jerônimo, auscultando-lhe respeitosamente as mãos. Então, ele aceitou o que a mãe dele comentou, que não cabia ali eles agora continuar, né? Que o Jerônimo era o responsável e o que mais cabia a seguir esse processo, que não cabia a mãe dele nesse processo, que ela tinha outros trabalhos a desempenhar. O assistente agradeceu carinhoso preito de reconhecimento e amor e de olhos marejados explicou. Agora é o assistente que está falando, tá? Nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifesto inicial de regozijo pela sua vinda. Então ele está falando que tem vários aqui alegres pela vinda dele. Imagina daqui a pouco tu sai para uma viagem muito longa, que vai demorar muito tempo, e daqui a pouco tu volta essa viagem.
Quantos que nessa vida tu tinha afeição, não estão te aguardando? A mesma coisa essa passagem, que quando a gente vem de lá para cá, a gente deixa as pessoas lá, a gente passou por várias vidas. Então é normal que as pessoas estão esperando a nossa vinda para se alegrarmos. Às vezes até as pessoas que tu fez bem nessa vida, quando ficam sabendo que tu tá vindo, elas ficam aguardando para te beneficiar, para te agradecer, né? Entretanto, sua posição é do convalescente cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Então, logo, daqui uns minutos, eles vai com Jerônimo, né, o assistente, para o hospital da qual ele vai ser tratado. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando bem em longos anos de atividades espiritistas. Aqui está o mérito, né, de todo esse socorro que ele está recebendo, esse amparo. Pelas suas obras os conhecereis, né? A cada um receberá segundo as suas próprias obras. Jesus falou isso. Não dê guarida ao medo, não tenham medo, tenham fé. Jesus pregou muito isso, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições, como a em que você se encontra. Tem uma passagem lá do apóstolo Pedro, né, que Jesus estava vindo no barco, eles ficam com medo, né, pensando que era uma assombração. Ah, se tu é mesmo Jesus, então deixa eu ir até tu. Daí o Pedro foi até Jesus e conseguiu caminhar sobre as águas, mas ele começou a ver o vento, começou a ficar apavorado e caiu. E o que Jesus falou? Por que você teve medo? Não tenham medo, tenham fé. Por que você duvidaste? Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou o ancião sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Então ela aproxima ele para se despedir, né? Que ele já vai para o hospital da qual ele vai necessitar. Então o que ele vê? Ele vê o corpo que serviu a ele durante todo esse tempo. Então tu tem que ser grato, né? Ó, obrigado, meu Deus, te agradeço por esse corpo, né? Por esse braço que me ajudou a trabalhar, a levar o pão de cada dia, por esses pés que caminharam tanto, que se locomoveram tanto. Tem que agradecer tudo, né? Querendo ou não, ele te serviu. Graças a ele tu conseguiu trabalho, tu conseguiu trabalhar a caridade e tu conseguiu, graças a ele, evoluir. Então temos que ser grato. Tem uma passagem muito bonita no livro de São Francisco de Assis, que explica a história dele, de João Nunes Maia, psicografado, ditado pelo Espírito. E aparece o Francisco de Assis, quando antes de ele morrer, ele faz uma oração muito bonita. Depois eu vou botar aqui, sobre agradecendo antes de morrer, né? O corpo, todo mundo. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Então, o que acontece? A mulher chora, os filhos choram na hora do desencarne. O que a mulher fala? Deplora os sentimentos negativos a que recolhem os seus entes amados, despercebidos da realidade do espírito. Então,
não, não se compadece, não se martirize por ver a tua mulher ali em pranto em teus filhos. Tenha fé. Tu sabe, todo mundo vai morrer um dia, isso aí faz parte. Tu tem que se equilibrar agora. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Eles não compreendem por que estão fazendo isso. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Adianta chorar, se martirizar, ou tu ficar calmo, assim, tu não está ajudando em nada o espírito que desencarnou. Tu tem que estar em equilíbrio, senão ele vai ficar mais apavorado. Este pranto e essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora mais que nunca que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre. Na sinfonia imorredora da vida, abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições de sua mulher e seus filhos. Dirige ao cadáver. Por enquanto, mais para frente vocês vão se encontrar e vão poder conversar. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los. Depois que tu tratar o teu perispírito, estiver em equilíbrio, tu pode voltar e amparar eles, né? Consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se antes da perturbação geral do ambiente doméstico e vacilante debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Ali não se aguentou pouco, começou a chorar. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Todos aqueles conselhos, ele ajudou ele, né? Postura. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, ele tentou fazer uma prece para acalmar ele, né? Deixar ele mais tranquilo, mas ele não conseguiu, porque ele estava um pouquinho meio desequilibrado, né? Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Ó, que legal. Daí tu tá num velório, tá todo mundo assim, mais ou menos se tratando, se comportando, né? E do nada aparece um cara que sente no seu íntimo a intenção de fazer uma oração para dar uma melhorada no ambiente, para pro que desencarnou, pro que morreu. E foi ali, foi um amparo, foi um espírito que está ajudando o desencarno, que intuiu uma pessoa que estava mais propensa a receber a intuição, a receber, a ouvir o que o espírito tinha a lhe falar, chegou na ele e fez ele orar. Então é bem bonito. Como eu já havia falado, é feito tu num velório e o pessoal queria doutrinar, né? Os evangélicos querem doutrinar todo mundo, falar o que é certo, o que é errado. Isso é feio, isso é errado, não é lugar para ficar ali. No velório vai ter vários religiosos aí, vai ter espírita, vai ter católico, vai ter umbandista, vai ter um monte. E daí chegar um cara querer doutrinar, querer botar a tua verdade, vai dar só rixa, briga e tudo mais. Como ela falou antes ali, silêncio e orar muito. Esse é o segredo do velório, como deve se comportar. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação. Graças ao gesto amigo de Jerônimo,
Logo após, ante as exclamações dolorosas das familiares, o ataúde foi cerrado, fechou o caixão e iniciou seu préstito silencioso. Então a oração ajudou ele. Então a oração ajudou. Seguimos ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas. Então havia 20 espíritos desencarnados ali. Inclusive o irmão recém-liberto, o Dimas. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Entre os encarnados aí havia o desequilíbrio, todo mundo, mas entre eles estava numa paz, uma tranquilidade já. Prosseguimos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Então, amigos, finalizando a primeira parte do capítulo 15, eu vou gravar a segunda parte mais para frente. Espero que tenham gostado. É um capítulo bem interessante no momento do desencarne, quando corta o último laço. O amparo que recebeu normalmente a gente recebe de uma pessoa, tipo de uma avó, de um avô, de uma mãe, alguém mais próximo. Se essa pessoa está à altura, né? Se ela já está senhora de si, né? Dos seus sentimentos, dos seus valores, e ela possa prestar o socorro. Então é um capítulo bem apaixonante, a gente entende como é que acontece o amparo espiritual. Espero que tenham gostado. Pedimos a quem puder dar uma força no canal, se inscrever, compartilhar se tu gostou, quiser deixar comentários ali, dúvidas, alguma coisa, vamos se puxar. Eu fico pensando, irmãos, já a pessoa conseguir ganhar dinheiro com o YouTube, só vou conseguir com a inscrição, com o compartilhamento, com os likes, e eu poder com dinheiro ajudar a praticar caridade, né? Comprando cestas básicas, um monte de coisa dá para fazer. Então esse é o meu sonho, esse é um dos motivos que eu estou fazendo vídeos no YouTube, pregando o Evangelho, pregando a boa nova que Jesus nos recomendou, e puder ajudar alguém, qualquer coisa, vai ser muito bom. Então, gratidão, até a próxima, namastê, paz e bem.